Conversas cruzadas aqui na TV Com. Hoje nós somos tão criticados, né? Vocês da imprensa só mostram coisas ruins. Pois bem, a nossa ideia hoje é mostrar boas práticas na gestão pública. Teve uma iniciativa fantástica da UDESC, né? Da ISAG, curso de administração pública, que resolveu criar aí um prêmio e com critérios técnicos, objetivos, para boas práticas na gestão pública. E é disso que nós estamos tratando. Bom, retomando aqui, estava conversando com o Moisés Savian, que junto com toda a equipe lá da Prefeitura de Lages e também da ESAG, da UDESC, lá o Centro de Ciências Agroveterinárias. Ligado ao UDESC, né? UDESC, isso. Ok. Conseguiu o segundo lugar na categoria Tecnologias de Informação para Transparência com um aplicativo Sistema de Gestão de Estradas Rurais. Então está lá o motorista, ele se depara com um buraco, bate uma foto, e aí, em quanto tempo leva para alguém chegar lá e arrumar? Assim, olha, existem várias gravidades, digamos assim, do tamanho do dano que tem naquela via. Uma preocupação que sempre teve desde a instalação do aplicativo foi dar uma pronta resposta, mesmo que, né, um feedback para a pessoa saber que isso foi... Mesmo que seja uma resposta de texto, o cidadão já se sente... Quando o sujeito faz o download, vai fazer o primeiro uso do aplicativo, ele preenche um cadastro, né? Nome, e-mail e telefone. Somente isso. Então nós temos o banco de e-mail das pessoas, chega o e-mail, chega na central que recebe todas as ocorrências, já tem o e-mail e isso responde. A partir dali, aquela informação ela serve como um apoio à tomada de decisão da secretaria. Tem muitas vezes a pessoa está com um problema, né, que é uma unha encravada, mas ela está vendendo como um infarte, né, trazendo para a questão da saúde. Então, quem faz essa tratativa de saber que é ou não é, se a equipe está ali próximo ou não, né, isso é a equipe da Secretaria de Agricultura. E de acordo com a gravidade, nós tivemos casos em que determinados problemas nas estradas foram resolvidos em 24 horas, e tem casos que são resolvidos em 2 ou 3 meses. Mas todo mundo recebe uma resposta? Sim. Isso é importante. Sim. Olha, isso requer um edital, que eu preciso contratar uma empresa. Tem isso, né? A gente sabe como é que é a marra do serviço público, né? A demanda, o número de informações que a gente recebe, ele é tranquilo de absorver com a própria... Se fosse um problema talvez diferente urbano, de uma prefeitura grande como Blumenau, como Florianópolis, como São José, Palhoça. Mas como Lages tem 160 mil habitantes, né? Metade da população de Blumenau. Só que no rural nós temos cerca de 3% da população. Sim. Então é um número menor. Mas assim, um detalhe é que o aplicativo ele não tem só esse objetivo de fazer essa relação entre a sociedade e a prefeitura, mas também para facilitar o trabalho da prefeitura. Às vezes um agricultor que não faz utilização de tecnologias está chegando na secretaria e diz, olha, eu estou com um problema na estrada das Pedras Brancas, né, em que altura, que é próximo da casa do fulano. A gente não conhece todo mundo que mora, né? Não tem um número a casa e tal. Então a equipe é deslocada, faz transita naquela estrada, monitora os pontos e vê, não, realmente tem um problema aqui ou lá, nessa altura, próximo de tal propriedade, se tem cascalho ali próximo, não tem. Aqui não muda muito, né? Em Lages é próximo da casa do fulano, aqui é depois da segunda lombada. Aqui a referência é a lombada. Prefeito, tem essa preocupação, mesmo que a gente sabe da estrutura, falta de pessoal, toda a dificuldade da burocracia estatal, pública, mas há essa preocupação de quando você oferta uma ferramenta de diálogo entre o munícipe e a prefeitura, de dar uma resposta, mesmo que seja negativa, olha, não vou conseguir resolver agora, mas vou responder, vou resolver depois. Tem isso? É fundamental, Renato, que haja essa interação e esse retorno, até porque o Brasil também passa a ter marcos regulatórios mais avançados em termos de lei de acesso à informação. Então, a obrigação do poder público é prestar a resposta e prestar a resposta em prazo razoável. Não quer dizer que a demanda efetivamente vai ser atendida, mas que haja, de fato, essa perspectiva, o esclarecimento à população das razões. Agora, um fator primordial no sentido de assegurar que essas boas práticas permaneçam é essa articulação institucional prévia, inclusive. Porque a sociedade precisa participar e interagir também e produzir junto esse avanço nas políticas públicas. O governo pode realizar muito e deve ser um grande incentivador de boas práticas, mas elas têm que ser, de fato, aderidas por parte da sociedade, com uma participação intensa, efetiva, colaborativa, no sentido de contribuir até na sua lapidação, no seu aperfeiçoamento. E na medida em que vários atores sejam os protagonistas
dessa lapidação, desse aperfeiçoamento, dessa Constituição, seguramente mais e melhores serão os resultados. E aí, para isso, professora, precisa método, processo, até para sair daquilo que se critica hoje, que nós vivemos uma democracia representativa e migrarmos para uma democracia participativa. Porque precisa método, processo para isso, senão vira uma grande assembleia, né? Então acho que a gente tem 3 níveis de articulação, já aproveitando a fala de vocês, assim, tem esse nível de articulação entre o poder público e o cidadão, e isso eleva as expectativas, como você bem falou no exemplo do aplicativo. Se você só chama o cidadão para participar, mas você não dá resposta, você frustrou aquela participação. Sim. E vai ser pior, né? Então, sim, você tem que ter capacidade de resposta e de justificar. Se não vai fazer, por que não vai fazer? Enfim, é um processo contínuo. Sim. Então, essa articulação governo-sociedade. Outra coisa é, como a Cristina bem falou, da articulação entre as áreas, dentro da prefeitura. Você tem que articular os setores, articular os servidores. E um outro nível de articulação, que tem a ver com o exemplo lá de Blumenau também, de trazer organizações da sociedade civil, o Ministério Público, o Juizado, a Câmara de Vereadores, porque há questões que supostamente é simples, como a fila de acesso a um serviço público, mas que envolve vários órgãos da administração pública. E tu tem que combinar qual vai ser a estratégia. Enfim, e um outro instrumento, você falou aqui de metas, né? É um programa de metas, então a gente começa a deixar mais claro o que é possível fazer, em que prazo, quem são os responsáveis. E tem que controlar, né? Tanto internamente, as secretarias entre si, né? Você começa a criar um método de acompanhamento de processo. E para a sociedade também acompanhar. E outra questão, além da tecnologia da informação, sim, que é um instrumento que nos ajuda a fazer isso. E a outra coisa, as leis, né? Você falou institucionalizar, transformar isso em lei para garantir continuidade. Sim, é importante, é necessário. Mas lembrando que a lei, se ela não tiver adesão, se ela não for algo valorizado, como você disse antes, né? Se a sociedade não se apropria do valor daquela lei, a lei não garante mudança. Porque o Brasil tem aquela coisa, a lei que pega é a lei que não pega, né? Exatamente. A sociedade tem que a lei tem que refletir naquilo. Um valor, um desejo da sociedade, mas a lei... bom, então aprovamos a lei, agora podemos parar de controlar. Não, sim, né? Perfeito. Aprovamos a lei e ela continua sendo... controlada, acompanhada e aprimorada. Claro, porque a lei também, enfim, se fez a lei agora, mas ela vai precisar continuamente de aprimoramento. Tenente, nós temos alguns exemplos aí de histórias onde o aplicativo ajudou a resolver problemas ou que contou com a participação do usuário e que isso ajudou também o trabalho dos bombeiros? Então, nós temos alguns exemplos pontuais de colaboradores como bombeiros comunitários que passaram a fazer uso desse dispositivo, desse aplicativo, para receber em tempo real a notificação e poder prestar um primeiro atendimento à comunidade. Então, nós temos alguns parceiros colaboradores, principalmente os bombeiros comunitários, que são aqueles que prestam serviço voluntário e auxiliam a nossa prestação de serviço, né? Nós temos algumas questões pontuais, desde que nós implementamos a prática de transparência. Lembro bem aqui de um caso... Em 2014, iniciamos a publicação em tempo real através das redes sociais. E houve um tweet de uma vítima, onde ele comentou um próprio atendimento, onde ele tinha sido atendido, né? Uma vítima de um acidente de trânsito, e ele prestava elogios à guarnição, solicitava que esse elogio chegasse até os bombeiros que tinham prestado aquele atendimento. E isso valoriza muito o servidor. Um servidor público. O próprio bombeiro se sente prestigiado por ter esse retorno da sociedade. Acho bem importante que a gente destaque que todas as práticas aqui têm uma característica em comum, que é a definição de sociedade colaborativa. Nós estamos provocando na sociedade esse engajamento, né? Como que a gente pode participar? Como que o cidadão pode ter uma primeira ação, não aguardar a ação do funcionário público ou a ação do próprio órgão público? E nós temos um grande desafio. O desafio, vejo aqui como despertar na comunidade, se apropriar dessa informação e tomar atitudes proativas, atitudes preventivas. Claro. Não, isso que a senhora destaca é fundamental, né? A campanha da fraternidade desse ano, ecumênica, ela traz um lema que propicia essa reflexão, né? A casa comum, a responsabilidade passa a ser de todos, né? Seja em nível municipal, seja em nível estadual, né? As cidades onde nós moramos, os municípios onde nós vivemos, essa é a casa comum de todos nós, é um grande condomínio. E, portanto, num condomínio todos têm algum grau de participação e algum grau de responsabilidade. Obviamente, o gestor público, né, como síndico de um condomínio, né, tem um conjunto ali de atribuições, mas isso não desobriga os demais que sejam também corresponsáveis para o sucesso daquelas iniciativas, porque o bem-estar de todos, né, depende dessa compreensão de senso comum. Então, todos nós somos corresponsáveis
desse grande condomínio que é a casa comum de todos nós, que é o espaço onde se vive. E até creio que talvez o país saia dessa operação Lava Jato, aí vai sair machucado, enfim, mas saia amadurecido também, né, professora Paula Schomer? Porque quando o cidadão se depara que um delator vai devolver 75 milhões de reais, que eu imagino que se pingasse esse recurso na prefeitura de Blumenau, o que daria para fazer com esse recurso de políticas públicas, enfim, pagamento de fornecedores, salário de funcionário. Então é uma situação que talvez essa dificuldade e essa operação Lava Jato, com a facilidade de dinheiro para lá e para cá, e 100 milhões para cá, e 80 milhões para cá e tal, a boa fiscalização do recurso público, né, talvez saiamos aí com um olhar diferente, né, mais atento, né, à gestão pública, ao controle social e à boa aplicação do gasto público, do dinheiro público. Nós vamos para o intervalo agora e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.